Olá, meus queridos alunos, saudade de vocês. E como a gente combinou, vamos tentar ver se a gente faz umas aulas, uma coisa assim diferente. E mesmo estando longe, eu estou em Búzios e nessa pandemia. E daqui eu vou tentar ver se a gente faz alguma coisa. Eu trouxe alguns materiais comigo, então fica mais fácil até de mostrar e da gente dar uma continuidade àquelas aulas que a gente vinha fazendo, né? No Fazendo Arte. E hoje eu escolhi para a gente fazer um pouquinho sobre o grafite que vocês tinham falado. Aqui eu tô com alguns materiais e tô com umas coisas diferentes do que vocês já viram, porque eu já havia falado com vocês, mas eu nunca tinha levado isso para vocês lá. Então, depois eu vou tirar umas fotos e vou mandar também, que aí vocês ficam com um material mais fácil para vocês comprarem depois. Não sei se vocês vão conseguir adquirir por causa disso, da pandemia, mas talvez sim. Então, por exemplo, vamos começar. Grafite, todos vocês já têm a maioria dos lápis e tal, mas eu vou mostrar para vocês. Não sei se todos vocês viram, que isso também é um grafite, tá? São grafites que eu trouxe de fora, então é difícil de conseguir aqui, mas não é impossível, mas só para vocês terem uma noção. Que não existe só grafite preto, nós temos grafite de várias cores, ó. Verde, marrom, azul, feito um bordô, cinza, preto. Ou seja, o mais normal é nós fazermos com preto. Mas isso não quer dizer que não tenha em outras cores, não é? Então, está aí a dica também. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de comprarem, fica um trabalho diferente, um trabalho bonito também, com aquela textura do grafite. Bom, fora isso, eu trouxe um outro para vocês, que vocês também não conhecem, eu já havia falado, é esse tipo de grafite, é um grafite em pó. Por isso que quando eu falo que vocês têm que colocar, quando fizerem a ponta, nesse tipo de grafite, tirar essa cera que está em volta e aproveitar o grafite que vai ficando, porque ele se transforma num pó. E esse pó aqui, ó, ele te dá muitas possibilidades de vocês fazerem trabalhos lindos. Ainda mais se nós misturar. Isso aqui você pode fazer sozinho, como a gente fazia quando era criança, botar um pozinho e pegar um algodão, um pedacinho de pano, ou até mesmo um esfuminho, que lembra que o esfuminho, existem esfuminhos de vários tamanhos. Eu tô com esse aqui, que eu não trouxe muitos, mas eu tenho esse aqui. E ele ajuda você a, como diz o nome, esfumaçar alguma coisa. Então, esse grafite também ele é muito bom quando nós colocamos misturado com esse óleo de linhaça. Quando se coloca o grafite e o óleo de linhaça juntos, você adquire um preto fortíssimo. E eu vou mostrar depois aqui num trabalho para vocês verem como é que ele fica vivo, ele cresce. Então, nós temos isso. E os normais, né, que nós vamos ter. Desde um grafite de lápis normal, quanto maior o B, B6, B8, B9, mais macio é o grafite. Quando a gente fala do HB é um lápis de escrever normalmente. E quanto mais H, mais duro é o grafite. Então ele arranha mais, ele não é uma coisa macia para desenho. Mas eu volto sempre a falar, eu sempre falo isso muito com vocês, tudo vai depender do que você quer fazer. Então, se você quer fazer um desenho que ele precisa ter mais mobilidade, ele tem que ser mais... Você precisa ter mais... como é que eu vou falar? Você precisa correr mais com lápis, você vai usar um grafite mais molinho. Se você for botar uma coisa assim de detalhe, uma coisa que você quer fazer um desenho mais detalhado, você vai usar um grafite mais duro, não é? Então, isso tudo. Eu separei aqui alguns em ordem para vocês verem como é que ele funciona. Por exemplo, um grafite desse aqui. Eu depois vou botar na ordem para vocês verem que o grafite ele vai crescendo na proporção do... Porque você pode achar assim, é tudo preto, é tudo igual. Não, os pretos são diferentes. Por exemplo, esse vem aqui. Vou botar esse aqui.
Aí logo depois eu já vou botar um outro aqui, na mesma proporção, eu não estou fazendo mais força, nada disso, mas só para vocês verem como é diferente um para o outro. Olha aqui, conforme eles vão crescendo, eles vão dando uma tonalidade completamente diferente daquelas que a gente está acostumado a ver. Esse aqui já é um outro lápis que eu queria mostrar para vocês também. É um lápis que ele não é um grafite, mas é um lápis que eu, por exemplo, você pode desenhar até num vidro, se você quiser, que ele aguenta, tipo assim, num vidro desse. Olha aqui que legal, ó, você quer pintar alguma coisa, você pode usar esse lápis que ele aguenta aqui no vidro, mas ele também pode ficar num desenho. E ele é muito mais poderoso que os outros. Então vocês veem, eu usei vários grafites diferentes, cada um na mesma intensidade que eu coloquei uma força, e vocês veem que ele já te dá uma... são possibilidades diferentes. Um é muito mais escuro, outro é muito mais claro, ou seja, é importante ter mais de um grafite para você fazer determinados desenhos. Isso daí não tem a menor dúvida. Borrachas, várias borrachas. Por que várias borrachas? Uma é mais macia, outra é mais dura, uma vai fazer uns desenhos, outras vão... Por exemplo, se uma borracha dessa, eu venho aqui, olha só, eu já começo a interferir no meu desenho. Tá vendo? Eu começo a fazer outros desenhos em cima de um desenho, só com uma borracha. Então você tem mais, você ganha outras possibilidades, você ganha mais recurso para fazer um desenho mais rico, um desenho mais poderoso, vamos dizer assim. Outra coisa que eu queria dar uma dica para vocês. Desde que começou essa pandemia, eu leio muito, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E eu sempre tenho um livro, um caderno. Dessa vez eu trouxe um caderno enorme. Então, nesse caderno, eu vou botando tudo que eu quero dos meus interesses, tanto de escritos, como de desenhos, de ideias para desenhos, coisas que eu possa vir a fazer, coisas que me abrem outras ideias para outros trabalhos. Isso tudo, você colocar em ideias, em cadernos, em anotações, é muito bom, porque faz com que você se dedique, assim, às vezes, a alguma coisa que você nem imaginava fazer. Você vai lá e, nossa, eu tive essa ideia, porque as ideias, elas aparecem e elas desaparecem da mesma forma que elas vieram. Então, se você escrever as coisas que você quer fazer e desenhar, eu tenho desenhos no meio dos meus cadernos, eu sempre tenho desenhos que eles vão aparecendo conforme eu vou fazendo. Então, só para vocês terem ideia de como a coisa vai. É tão intenso um trabalho assim que você pode ir desenvolvendo, e isso vai fazendo com que, até numa forma, eu quero... Geralmente aqui nesse caderno, eu não ponho só cor, eu ponho mais preto e branco, porque eu aproveito a caneta que eu tô, o lápis que eu tô. Mas são ideias que vão nascendo para desenhos futuros, tá vendo? Olha quanta coisa. Então, fica aí uma dica para vocês durante a pandemia e desenvolvendo também um caderno assim feito de ideias, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, eu estou estudando muito mitologia. Então eu resolvi fazer a quimera. Fiz a quimera. Isso aqui é um grafite, tá vendo? É um grafite. Isso aqui é um grafite, eu fiz rapidinho. O que é a quimera? São 3 monstros juntos, interagindo entre eles. Isso aqui, olha só. Esse aqui já é um desenho que meu marido fez. Eu dei para ele um grafite e falei, amor, desenhei alguma coisa. Olha que lindo que ficou. Eu amei, por sinal adorei esse desenho dele que ele fez para mim essa semana passada. Outro desenho que eu fiz foi um desenho assim, olha, com bastante grafites diferentes, com bastante intensidades diferentes. E aí eu fiz uma coisa mais, assim, geométrica, sem usar, isso aqui não tem esquadro, não tem régua, não tem nada, tá? Foi super livre, mas também é uma coisa que você pode fazendo que fica super bacana. Por último aqui, tem esse outro desenho que eu acho que aí já vai para um outro tipo de desenho, de requinte de desenho, que já fiz um anjo, tá vendo, ó? Já é um desenho mais elaborado e também em grafite, tá vendo?
Então, são coisas. Vocês podem fazer qualquer coisa que vocês queiram com essa coisa do preto e branco. Nós vamos, depois eu vou dar outras coisas para vocês fazerem que vocês vão gostar demais e a gente vai ter mais recurso. Mas, por exemplo, vamos agora voltar para eu falar sobre esse óleo de linhaça que vocês nunca trabalharam com ele. Tipo assim, ó, eu pego esse óleo de linhaça e faço aqui assim, ó, aqui, ó. Aqui eu vou pegar e vou fazer. Olha só para vocês verem olha como é que ele vai mudando completamente o tom do grafite, tá vendo? Eu vou botar um aqui mais escuro para vocês verem um grafite. Aqui, ó. Ele aqui assim, ó. Ele. Olha só, ele já tá assim, né? Olha quando eu colocar assim, como é que vai ficar. Olha aqui. Ó. Vocês pintam. Você vai conseguir pintar. Agora, não se esqueça que no papel, quando colocar isso assim no grafite, do óleo, o óleo sempre vai deixar uma memória ali maior. Ele vai amarelar em volta, ele vai deixar assim, ele vai escorrer, ele vai migrar para fora do desenho. Então, se vocês não quiserem isso no seu desenho, façam experiências antes, depois vocês vão me falar o que vocês acharam. Se ficou bem, se não ficou, como é que ficou. Mas isso daí te dá tantas possibilidades de depois em cima fazer outras coisas. Tipo, sei lá, vocês vão ter que ir desenhando e depois me mandando as coisas pra gente ir junto trabalhando. Por exemplo, tô fazendo aqui, vou fazer uma coisa assim, só pra gente ver como é que pode ficar. Olha só, tá vendo? Brinquei aqui e fiz como se fosse uma flor. Ok. Olha só como é que ela começa a crescer, ó. Tá vendo? Como é que vai ficando? É um recurso que a gente tem para fazer um trabalho diferente, tá? Então fica aqui a dica, meninos. Eu quero o trabalho de vocês desenvolvidos por favor, meninos. Dentro deste contexto todo, eu gostaria que vocês fizessem para mim uns trabalhos assim direcionados em grafite, obviamente, e que vocês mandassem para mim. Se não quiser mandar no grupo, manda individual, que eu vou vendo e vou dando as dicas que a gente pode fazer a mais, ok? Pode ser? Meninos, adorei falar com vocês e depois faço uma outra aula para vocês também assim, tá? Beijos! Tchau, tchau!